Olá pessoal, eu sou o Alan Dantas com a ECI Brasil e vou falar dos 5 fatores que mais atrapalham o aprendizado de um aluno em qualquer matéria, mas especialmente em línguas. Lembrando, não só o professor tem a responsabilidade, não só o professor será culpado nesses 5 fatores. O aluno também tem responsabilidade e você vai ver que a principal responsabilidade é do aluno e não do professor. Então acompanhe e veja os 5 principais fatores que atrapalham o aprendizado. Vai lá! Número 5, gente. O número 5 é o professor excessivamente técnico, ou seja, técnico demais ou técnico de menos. Então todo mundo conhece aquele professor que fala somente dos termos técnicos, fala de uma forma difícil de entender, mas que você sabe que ele entende muito do assunto, mas infelizmente ele não sabe transferir aquele conhecimento e só usa os termos técnicos, os termos práticos daquele conhecimento. E também tem o professor que está ali perdidaço, né? Ele não conhece o suficiente, ele segue o livro, quando você faz perguntas para ele, ele não entende exatamente qual é a sua pergunta, ou não sabe respondê-la, ou finge que respondeu. Então esse, gente, é o 5º fator que mais atrapalha os alunos na hora de aprender. Então os alunos que têm um tipo de professor assim, eles têm que se esforçar muito mais para entender. E muitas pessoas que tiveram um professor assim, muitas vezes acabam dizendo que inglês não é para elas, né? E tudo isso por causa de uma experiência negativa com o professor. O 4º fator, pessoal, o 4º fator principal que atrapalha os alunos na aprendizagem é uma abordagem errada. Então assim, cada tipo de conteúdo tem que ter uma abordagem específica para que o aluno entenda completamente. Então o método utilizado no ensino de geografia não pode ser usado no ensino de línguas e vice-versa, porque ao aprender uma língua, diversas partes diferentes do cérebro estão sendo praticadas, que talvez não sejam praticadas no ensino de geografia. Então, como que um aluno passa a falar, passa a introduzir um novo vocabulário dentro do seu cérebro, se ele apenas escreve, ou se ele apenas ouve, ou se ele fala somente frases repetidas, sem emoções, sem associações válidas dentro do seu cérebro. Então, essa é uma das razões principais, primordiais que atrapalham o aluno na aprendizagem. A terceira razão, ou o terceiro fator que mais afetam esses alunos é um método inflexível. Então pense você, que nós temos alunos com diferentes experiências, nós temos alunos com diferentes formas de se ver o mundo, com diferentes dificuldades, mas eles têm que seguir, aliás, o professor tem que seguir o mesmo método para todos. Eles têm que aplicar a mesma técnica, a mesma forma de se ensinar a todos esses alunos e esperar o mesmo resultado. Você acha que isso vai acontecer? Pouco provável, né? Para ilustrar isso bem, tem uma foto que é muito interessante, eu vou colocar ela na tela para você ver. Como você pode testar habilidades diferentes de diferentes tipos de pessoas com o mesmo teste, ou com o mesmo ambiente, ou com a mesma técnica de transferência de conhecimento. É claro, devemos seguir um padrão, né? Não podemos radicalizar, dizer que cada um tem que aprender de um jeito e cada um vai tocar violão na sala de aula e fazer do jeito que quiser. Não, existe um padrão de ensino que deve ser seguido, mas existem algumas adaptações, né, personalizações que devem ser feitas para cada dificuldade, para cada atividade específica que um aluno pode ajudar, pode contribuir mais ou menos. Então essas adaptações devem ser feitas para facilitar a vida do aluno e para agilizar a aprendizagem de línguas ou do que quer que seja que foi ensinado. A culpa não é só do professor não, viu gente? Agora vamos falar um pouquinho do aluno. O segundo item é a mentalidade faço inglês. Na verdade tinha um outro nome, mas eu não posso colocar esse nome aqui na internet. Mas se você perguntar pessoalmente eu te falo qual é. A mentalidade faço inglês é quando você pergunta para alguém: ei, você fala inglês? Ele fala: eu faço inglês. Ou seja, ele vai para a escola de inglês 2 vezes por semana como se fosse um compromisso social, assim como academia. Eu faço academia, eu vou 2 vezes por semana, mas não se esforça o suficiente para que isso acabe, para que isso se torne uma habilidade nova em sua vida. A mentalidade ideal seria: eu estou aprendendo inglês, né? E o que passamos para os nossos alunos aqui na escola é o seguinte: tenha um período menor de esforço, mas de muito esforço para que isso se torne uma habilidade e você tenha esse tempo livre rapidamente. O que é vendido aí fora, o que é ótimo para donos de escola que recebem mensalidades por anos, não é mesmo? O que é vendido aí fora é o seguinte: faça pouco esforço, mas um esforço por muito tempo. Isso não vai te fazer falar inglês, isso vai fazer com que você esteja matriculado num curso de inglês. Então para pensar nisso. Mas o número 1, gente, o número 1 que você pode resolver todos os problemas que eu mencionei abaixo e ainda será um grande problema e atrapalhará muitos alunos e até fará com que alunos desistam de um curso, não só de inglês, mas de outras matérias também. Eu estou falando da confiança, gente. A confiança do aluno tem que ser incrivelmente grande.
O aluno ele tem que confiar que ele vai aprender, ele tem que confiar que ele já está aprendendo, ele tem que ter a confiança de que ele está produzindo o suficiente para ser entendido, ou que qualquer matéria que esse aluno esteja aprendendo esteja sendo aplicada na prática, e essa prática, esse desenvolvimento prático está sendo progressivamente melhor a cada vez que ele tenta. Essa confiança ela é visível em outros países quando se fala de uma nova língua. Por exemplo, Canadá, Estados Unidos e Egito, onde eu tive a chance de viajar, eu notei que os alunos veem a língua como uma segunda língua mesmo, e eles não se cobram tanto assim, se expõem mais, cometem mais erros e começam a dizer que falam a língua bem mais cedo do que no Brasil. No Brasil, uma pessoa que já consegue se comunicar com alguns erros, ela ainda diz que ela não fala inglês, e ela evita exposições, uma situação que vai fazer com que ela tenha que falar inglês. Já nesses países, eles veem a língua como uma ferramenta, como uma coisa que vai ajudá-las a alcançar um objetivo muito maior do que a vergonha que elas vão sentir, ou que elas sentiriam, né? Na verdade elas não sentem, que elas sentiriam ao se expor cometendo erros nessa segunda língua. Então, a maior coisa que vai te atrapalhar no aprendizado de uma língua especificamente, não só da língua, mas qualquer coisa, mas de uma língua especificamente, é a sua confiança. Então assim, para você ter confiança e parar de ter medo de errar, parar de ter vergonha, encontre um objetivo bem maior do que a vergonha e se amarre a esse objetivo. Toda vez que você pensar na vergonha, pense no seu objetivo, que é muito maior do que essa pequena vergonha, ou esse pequeno nervosismo que você vai sentir perante um público, perante um entrevistador, perante um professor, um colega, um aplicativo como o Tandem e o HelloTalk, onde você vai praticar com estrangeiros. Mas não cometa o erro de não falar. Se você quer aprender a jogar bola, você tem que jogar bola. Se você quer aprender a falar inglês, você tem que falar. Não tem outra escolha. Então, faça isso que você vai ver o resultado. Então é isso, gente. Esses foram 5 fatores que atrapalham o aprendizado de um aluno, não só de inglês ou de idiomas, mas de qualquer outro tema, né? Então fica a dica, qualquer dúvida, sugestão, crítica, por favor, entre em contato, não se esqueça de se inscrever e de ver as novidades no Facebook e no Instagram da ECI Brasil. Um abraço e até mais.